Faleceu na data de ontem o cantor Gabriel Diniz, ele e mais 2 pilotos que davam carona para ele, né? E Gabriel ficou conhecido pela música Jennifer. E na data de hoje, o humorista Whindersson Nunes gravou um vídeo muito emocionado, né, com a morte do amigo. E eu queria refletir em alguns pontos com você sobre isso. Acho que, antes de mais nada, cabe aqui os nossos sentimentos a todas as famílias, né, do Gabriel, dos pilotos. Às vezes a gente olha para os artistas e parece que eles estão num outro plano, né, e a gente acaba, às vezes, não os vendo como seres humanos, mas que o Senhor conforte o coração de todos os familiares, né, da namorada principalmente. Mas eu queria refletir com você, porque eu aprendi com todos os pastores que já me pastorearam até aqui, que nesse período de luto, né, é momento sim de refletir. E a primeira coisa que eu queria te dizer é que eu aprendi, principalmente nos últimos anos, a não comparar dores. Todos sabem que o Whindersson está passando por um processo de depressão e talvez algumas pessoas ainda o vejam como caça-like, sabe? Só porque ele, num momento como esse, vem a uma rede social e desabafa e chora e tal. Mas nós não podemos comparar dores. Nós não podemos olhar para a dor do outro e achar que ela tem que ser expressa assim ou assado. Uns choram compulsivamente, outros ficam histéricos, outros se fecham, né, e não falam nada. Cada um vive o seu processo de luto à sua maneira e não cabe a nós julgar ou medir isto. Quem somos nós? Então, a forma como o Whindersson reagiu a isso, fazendo uma música e tal, é a forma dele e a gente tem que respeitar. Assim como o divórcio, por exemplo, que também é um processo de luto, cada um reage de uma maneira. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse vídeo do Whindersson é que ele pergunta o porquê, o que é muito natural. A gente sabe que o Whindersson vem de um lar evangélico e aí esse questionamento do porquê ele é muito comum a nós crentes, até porque nós temos um histórico de pessoas que costumam usar aquele versículo de quando Jesus está lavando os pés dos discípulos e ele diz assim para Pedro: olha, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas você vai entender mais tarde. E as pessoas usam esse versículo para confortar os outros, né? Quando há um processo difícil, alguma dificuldade, uma luta, uma morte, por exemplo, e que foi justamente o que o Whindersson perguntou: por que, meu Deus, por quê? Em tempos de tanta informação, de um acesso tão fácil a qualquer tipo de informação, hoje é praticamente impossível você digitar alguma coisa no Google e não ter uma resposta de alguém que já pesquisou sobre aquilo, já passou por aquilo, enfim, é praticamente impossível. Só que, diante disso, nós precisamos refletir no seguinte: existem coisas, existem situações que nesta vida a gente simplesmente não vai ter respostas. E aquele texto de Jesus falando isso para Pedro
é para um momento específico, ele não é uma regra. O Senhor não tem qualquer obrigação de nos explicar o que Ele está fazendo, nem agora, nem depois. Até porque, muitas vezes, Ele não vai explicar, não é porque Ele queira ou deixe de querer, é porque nós, em nossa humanidade, simplesmente não temos condições de entender os planos de Deus, os caminhos de Deus. Eles são muito mais altos do que a nossa mente limitada pode compreender. E o último ponto que eu queria refletir com você está num dos hinos mais conhecidos da harpa cristã, que diz que passarinhos e belas flores querem nos encantar. Me parece que o autor está querendo dizer assim: olha, esse mundo ele está cheio de coisas belas, bonitas, encantadoras, mas nós não podemos nos deixar encantar por elas ao ponto de acreditar que esse mundo é bom, de que esse mundo vai melhorar. Eu sei que esse é um discurso meio fatalista e as pessoas ainda acreditam e querem acreditar que a humanidade vai encontrar paz, que vai se entender, que vai melhorar, mas infelizmente não é isso que a Bíblia diz. A nossa esperança tem que estar no céu. Jesus está voltando. Parece que esse discurso sumiu dos púlpitos, mas a verdade é só uma. Esse mundo está fadado ao fracasso por conta do pecado. E só o Senhor Jesus é a nossa esperança. Nós não temos respostas para muitas coisas que acontecem aqui, mas a nossa esperança está na volta de Jesus. Eu sei que esse discurso parece meio poliana, né? Tá passando por um problema, mas Jesus vai voltar. Nós não podemos pensar assim. Essa é a nossa esperança. E eu peço ao Senhor que mantenha essa chama acesa dentro do nosso coração, porque realmente 2019 está sendo um ano muito difícil para a humanidade. Que nós possamos estar firmes e peço a Deus que quando algum amigo meu venha passar por uma situação de luto, que eu possa ser voz de esperança, abraço, carinho, e espero de coração que quando chegar a minha vez de passar por isso, porque todos nós vamos enfrentar isso mais cedo ou mais tarde, que os meus amigos estejam ao meu lado e me confortem também. Esse é o propósito da Igreja do Senhor na Terra, que possamos nos edificar, amparar mutuamente para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe.